Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eulália Rebeca, sou aluna do mestrado do programa de pós-graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento da UFPE. Estamos aqui na nossa terceira aula sobre os 7 saberes necessários à educação do futuro, baseado no livro do Edgar Morin. Então, chegamos ao nosso terceiro encontro e vamos falar um pouco sobre o terceiro saber, desses 7 saberes aí que o Edgar Morin fala. E é justamente mencionado no capítulo 3 e se chama Ensinar a Condição Humana. Então, para essa educação do futuro que o Edgar Morin faz referência, é necessário ensinar a condição humana. E como seria esse ensinar a condição humana? Trazendo aí a relação à educação do futuro, ele expõe a necessidade de conhecer o ser humano e situá-lo ao universo. É importante entender o ser humano, o homem como um ser social e a sua situação no ambiente que ele está inserido. Então, analisar o homem e analisar o contexto, ou seja, o externo, o ambiente em que ele vive. É importante ter a ciência sobre a condição humana e essa condição justamente envolve a condição do humano e a condição do mundo que o humano está inserido. E aí chegamos também à discussão de que é necessário para isso resgatar algumas áreas, as diferentes ciências, para entender a condição humana. O Edgar Morin traz a necessidade de associar as ciências naturais, as ciências humanas, as ciências sociais. Então, é necessário ter conhecimento das diferentes áreas para que possamos entender de uma forma correta e completa sobre o que seria a condição humana. Então, por exemplo, nas ciências naturais, nós iríamos estudar a biologia. Ciências humanas, estudaríamos a história do homem. O homem faz história. Nós vivemos em sociedade, então fazemos história. As ciências sociais justamente estudaria a sociologia, a filosofia, que envolve o homem como sendo um ser social. Então, entender a condição humana envolve entender as diferentes partes que o humano está inserido e, consequentemente, estudar as diferentes ciências que buscam entender o homem de diversos pontos, diversos parâmetros e pontos de vista. Aí vemos a ideia também do enraizamento e do desenraizamento do ser humano. O Edgar Morin expõe a ideia de que estamos dentro e que estamos fora da natureza. Seria, então, enraizamento, estar dentro, e desenraizamento, estar fora. Nós estamos, ao mesmo tempo, dentro e fora da natureza. Isso quer dizer que nós, seres humanos, estamos ligados à natureza porque somos seres da natureza e, ao mesmo tempo, estamos fora, justamente porque temos essa liberdade, esse livre-arbítrio e podemos ter uma vida própria. Não obedecemos necessariamente às condições da natureza. Nós, seres humanos, criamos formas antropológicas de tentar dominar a natureza. Então, estamos dentro porque somos seres vindos da natureza, nós dependemos dos recursos naturais para a sobrevivência e, ao mesmo tempo, fora porque podemos dominar essa natureza. Algumas coisas estão sob o nosso controle. Não todas, porém, algumas coisas podemos modificar. Então, esse processo aí do ser humano com a natureza é justamente uma relação de enraizar e desenraizar. E aí, para entender nossa condição, precisamos resgatar algumas outras condições. A condição cósmica, a condição física, a condição terrestre e a condição humana propriamente dita. Então, Edgar Morin traz a importância de explicar a condição humana e ele menciona que é necessário também entender a condição cósmica, a condição física, a condição terrestre.
Então, vamos perpassar um pouco sobre esses tópicos, discutir brevemente, para chegarmos aí à ideia que o Edgar Morin traz nesse capítulo 3. Então, a condição cósmica, o que seria isso? Expõe a ideia de que a ideia do universo perfeitamente ordenado foi substituído. Nós temos a questão cósmica como sendo algo não muito bem entendido. Existem algumas teorias que expõem como foi que surgiu o cosmos, o universo. Até hoje não temos total certeza de como aconteceu isso. Existem algumas teorias, mas não há nada muito concreto. Existem possibilidades de se buscar aí entender uma teoria ou outra, mas não existe uma verdade absoluta. Então, a condição cósmica traz consigo aí essa questão de incerteza. E essa ideia de que o universo é perfeitamente ordenado já foi desconstruído, justamente porque desde a sua origem traz essas incertezas de como foi que se deu aquela explosão solar e a organização da Terra no cosmos. Então, essa ideia de ordem foi substituída. Hoje vemos a questão do cosmos em si como sendo algo que varia e perpetua entre ordem, desordem, organização, que é algo que iremos retomar nas próximas aulas. Ele traz também a ideia da epopeia cósmica da organização, sendo então a auto-organização viva. Então, o cosmos tem a sua auto-organização, ele se auto-organizou, e essa ideia de auto-organização é algo que vem com esse surgimento do cosmos e segue em nosso cotidiano. Nós, seres humanos, tivemos aí esse legado da auto-organização do cosmos. Então, a condição humana, quando falamos de organização, quando falamos dessa questão de ordem, desordem, retomamos aí o surgimento do cosmos, porque é justamente algo herdado desde o surgimento do universo. A condição terrestre. Aqui especificamente adentramos um pouco na Terra, falar da Terra, que está relacionado também com a condição cósmica. Mas a Terra especificamente é dita por Edgar Morin como sendo um terceiro satélite de um Sol destronado de seu ponto central, convertido em um astro pigmeu errante entre bilhões de estrelas. E aí ele expõe a ideia da Terra como sendo um satélite, sua relação com o Sol, e traz a ideia também da organização da Terra. Ela auto-organiza-se. Então, assim como o cosmos, a Terra tem essa questão da auto-organização. Sabemos da teoria do Big Bang, do surgimento do universo e a Terra como um produto de uma explosão solar. Mas como se deu essa organização da explosão solar? Então, essa auto-organização que já existe desde o surgimento, desde os primeiros dias de vida da Terra. Então, algo que nós herdamos também, um legado desde esses primórdios. E ele traz também a ideia de dependência humana na biosfera terrestre. Então, perceba que ele fala sobre a Terra, a organização da Terra, para falar sobre essas condições terrestres. E ele conclui esse tópico falando que nós somos dependentes da Terra, e ele especifica sendo a biosfera terrestre. Então, dependemos da Terra para morar, precisamos desse espaço, que é justamente o espaço que situamos. Precisamos da Terra para sobreviver, então, para nossas necessidades biológicas serem supridas através da biosfera terrestre que conseguimos alimento, água, o que vestir. Então, nós necessitamos da biosfera terrestre como sendo fonte de matérias-primas para que nossas necessidades, tanto biológicas como supérfluas, sejam supridas. Então, nós, seres humanos, dependemos
da condição terrestre, dependemos da Terra. E a condição humana, que seria, então, a questão do homem. Chegamos nessa parte de entender, de fato, o que seria a condição humana, o que condiz o ser humano. E ele traz algumas importantes informações quando cita a questão da hominização, que seria, então, o processo de se tornar homem. Ser humano e homem são semelhantes, mas podem apresentar significados diferentes. Então, a hominização seria esse processo, de fato, de se tornar um homem. Nós, seres humanos, somos indivíduos sociais. O homem é um ser social. Então, a hominização vem nesse processo de exercer o papel social que nós, seres humanos, carregamos conosco. Então, na condição humana, entender a condição humana, é necessário entender a hominização, entender a natureza humana. Então, nós somos seres da espécie Homo sapiens, até chegar nos Homo sapiens, tivemos aí alguns antecedentes, então é importante entender toda a nossa história, entender as nossas características humanas que temos, o que carregamos conosco, aquilo que é inerente à nossa natureza. Então é importante, para entender a condição humana, entender além dessa parte de hominização, que é voltada para a questão social, compreender a parte biológica também, a nossa natureza humana, a nossa história. E aí ele fala que não poderíamos ser compreendidos unicamente a partir da cosmologia, biologia, física. Então não dá para entender a condição humana escolhendo uma dimensão biológica, dimensão física. Precisamos analisar o todo, ter uma percepção global. Então, a condição humana diz respeito a um conjunto de aspectos que são necessários de serem analisados, para que possamos ter uma conclusão e aí uma compreensão melhor do que seria a condição humana. E ele traz também, após falar sobre a condição humana, o humano do humano, como sendo a questão de individualidade. Ele traz a ideia do homem sendo um ser biológico e cultural, no qual podemos entender que o homem é um ser biológico devido à sua natureza humana, a espécie Homo sapiens, e sendo um ser cultural porque somos seres que vivemos em sociedade. E essa vivência em sociedade nos impulsiona a criarmos valores, crenças, costumes que formam aí as diferentes culturas. O homem, segundo Edgar Morin, precisa de cultura. Caso não, seria apenas um primata. Então, uma das coisas que diferencia o homem dos demais indivíduos, dos demais seres, incluindo os primatas, é justamente o fazer cultura. Nós somos seres sociais e, consequentemente, seres culturais. Precisamos de cultura. É algo que liga os indivíduos de uma sociedade com eles mesmos. É algo que vai trazer conexão de uma sociedade com outra, verificar as diferentes culturas. Então, a cultura é justamente algo que marca o ser humano e, mais especificamente, um determinado grupo ou sociedade. Aí é justamente sobre isso que ele vai trazer o circuito cérebro, mente e cultura. Edgar Morin vai afirmar que o homem só se realiza ser humano através da cultura. Então, vem aí o diálogo, novamente, de homem e ser humano como sendo semelhantes, porém, podendo apresentar significados diferentes. E o homem, de fato, só é considerado um ser humano, para Edgar Morin, quando ele pratica cultura. E aí ele fala que não há cultura sem cérebro, assim como não há mente sem cultura. E aí, com isso, nós entendemos o seguinte: o cérebro traz a nossa capacidade cognitiva de pensar. Através do nosso intelecto, nós criamos cultura.
Nós criamos costumes, valores, crenças, ritos. Então, é importante. A cultura só se faz com um cérebro pensante. E a mente só se faz através da cultura. Então, o cérebro pensa, gera cultura, e essa relação cérebro-cultura resulta em mente. A mente aqui vem como sendo um produto da relação cérebro e cultura. Seria justamente aquilo que eu consigo formular através do meu pensamento racional, minha criatividade. Aí eu consegui formular cultura e, consequentemente, eu tenho aí como produto a mente. Mas só existe através da cultura, que só existe através de um pensamento racional. Então, é importante. Esse circuito traz a ideia de uma relação triádica entre o cérebro, mente e a cultura, em que eles estão interligados, um codepende do outro. Então, é importante entender esse circuito para que possamos ter ciência da condição humana. O outro circuito que o Edgar Morin traz nesse capítulo é o circuito razão, afeto e pulsão. É uma relação bioantropológica complementar, ou seja, uma está associada à outra, porém são antagônicas, ou seja, os significados desses três pilares são diferentes. Então, aqui, ó, de acordo com o dicionário, nós vemos que razão é aprender, julgar, compreender. O afeto é a afeição, a amizade. E a pulsão seria o limite entre o somático e o psíquico. Então, esse circuito é necessário para entendermos a condição humana, visto que nós, seres humanos, temos o nosso lado racional, afetivo, temos essa capacidade de entender o que é do corpo e o que é da mente, é justamente a pulsão. Então, é importante ter ciência desses três pilares para entendermos essa questão bioantropológica por trás disso. Então, só entenderíamos o afeto, que é justamente nossos sentimentos, nossas emoções e afeições, relações, sabendo o que seria a razão. Da mesma forma que só sabemos o que é razão, como sendo a capacidade de julgar, compreender, porque sabemos o que é afeto. Então, só sabemos diferenciar um do outro porque já experimentamos cada um dos dois. Assim como a pulsão, só conseguimos afirmar o que é pulsão porque conseguimos descrever o que é corpo e o que é mente. E aí conseguimos estabelecer um limite. Então, a razão, o afeto e a pulsão trazem em si significados diferentes, porém mantêm um circuito de uma relação complementar. Outro circuito importante que vamos retomar lá na nossa aula 7 é o circuito indivíduo, sociedade e espécie. É importante entender isso para entender a condição humana também. Eles mantêm uma relação triádica, relação semelhante a um triângulo. Eu trouxe aqui ilustrado, em que indivíduo liga-se à sociedade, que se liga à espécie, que se liga ao indivíduo. Então, existe aí esses cada um desses pontos sendo, então, um encontro mútuo, onde um encontra-se com o outro, concomitantemente. E aí o Edgar Morin fala que a sociedade e o indivíduo vivem para a espécie, que vive para a sociedade. Então, vemos aí a questão da espécie do Homo sapiens, como trazendo a questão da reprodução, então, novos indivíduos sendo gerados, essa propagação da espécie, conjunto de indivíduos formando a sociedade aí dando prosseguimento à espécie, que gera indivíduos, que formam sociedades. Então, vemos aí essa relação entre espécie, indivíduo e sociedade, que mantém aí uma relação conjunta, sendo um dependente do outro. Como Edgar Morin traz, a sociedade e o indivíduo vivendo para a espécie e a espécie vivendo para a sociedade. Algo muito importante de entendermos é a questão da unidade e diversidade humana.
é necessário compreender que os seres humanos são únicos e diversos. Nós mantemos uns com os outros relações de unidade e diversidade humana. Por exemplo, cada ser humano é único, porque cada indivíduo carrega consigo características muito pessoais. Então, lembranças, memórias, afeto, as características mais nossas que nos fazem ser únicos um dos outros. E essa característica de haver vários indivíduos e sendo todos eles únicos, nos dá outra característica humana, que é a diversidade. A diversidade seria, então, esse conjunto de haver inúmeras unidades. E o Edgar Morin menciona que a unidade não se restringe à espécie. Não somos únicos apenas porque somos homo sapiens. Então, o que difere um ser humano de um primata não é apenas a espécie Homo sapiens, mas nossas características pessoais, nosso pensamento racional, pensamento racional individual de cada um, que é que compõe o intelecto de cada um dos indivíduos. Então, não é apenas a espécie, mas existem outras coisas também. Assim como a diversidade não se limita ao meio. Não somos diversos apenas por sermos conjuntos de unidades. Nossa diversidade vai além disso. Envolve cultura, envolve costumes, envolve religiões, envolve sociedades. Então, não é apenas o meio que estamos inseridos, sabendo que esse meio varia, mas nós que ocupamos o meio também variamos. Então, ele traz aí essa justificativa a respeito da unidade e diversidade humana. E traz também a ideia de que a educação deverá ilustrar este princípio de unidade e diversidade em todas as esferas. Então, é necessário que a educação foque na questão da unidade e diversidade humana, porque é algo muito importante para entender a condição do homem. E isso em todas as esferas, incluindo a esfera social e as demais esferas que vamos falar um pouco nos próximos slides e que se envolvem aí com o homem. Quais esferas, então? A esfera individual, em que vemos essa relação de unidade e diversidade, e aí podemos trazer para perto de nós essa questão da genética, que diferencia o indivíduo do outro, o intelecto, cada um tem o seu intelecto, tem o seu conjunto de informações que formaram o seu conhecimento, tem o seu afeto, que seria o conjunto de emoções, sentimentos, afeições, e tem o seu psicológico, o que carrega consigo as suas histórias. Então, cada indivíduo possui uma esfera relacionada à genética, ao intelecto, ao afeto e ao psicológico. Então, somos seres únicos, e aí, por haver várias unidades, somos ao mesmo tempo diversos. A outra esfera seria a esfera social. Da mesma forma, somos seres únicos e, ao mesmo tempo, diversos na sociedade. E a questão que eu trouxe aqui para exemplificar seria a questão das línguas, dos idiomas. Nós temos inúmeros idiomas que vão ser línguas daquele povo, daquela nação, daquela região, para se comunicar entre os seus integrantes. O indivíduo se comunicando com o outro. Essa diversidade só advém devido à unidade. Então, há sociedades únicas, com suas línguas, suas particularidades em seu idioma, e isso nos faz sermos diversos, termos aí uma amplitude de idiomas. Por exemplo, o inglês é falado em alguns países como Inglaterra, Estados Unidos. Mesmo sendo inglês, há algo que os faz serem únicos, que é justamente o inglês adaptado àquela região. Então, vamos ver o sotaque diferente, algumas palavras diferentes dos Estados Unidos para a Inglaterra. Então, existe essa questão. Por exemplo, o espanhol segue a mesma ideia. A América Latina tem esse nome devido à colonização
pela Europa, e os países que falam espanhol têm em comum o idioma, mas são únicos entre si, justamente porque têm as suas particularidades. Então, até em idiomas semelhantes, iguais, existem unidades que fazem sociedades serem únicas e as diferenciam das outras, trazendo aí para nós, para a nossa condição humana, a diversidade. E além disso, temos a diversidade cultural, traz aí essa esfera humana relacionada à cultura, à pluralidade do indivíduo. As culturas advêm de culturas. É muito importante termos em mente que as culturas são geradas através de culturas antecedentes. Novas culturas são sempre geradas em contato com outras culturas. Sociedades encontrando-se com sociedades, entram em acordo, entram em conflito, e esses contatos vão gerando novas culturas, novas formas de pensar, novos costumes. Então, essa diversidade cultural é marcada pelas unidades culturais, e é através desse contato de unidades culturais que se forma a diversidade. Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma ilustração da capoeira, que no Brasil é o esporte. Nossa capoeira brasileira é semelhante à capoeira praticada no continente africano. Isso se dá porque tivemos contato com o povo africano. Desde a época que o Brasil foi colonizado, o povo africano veio para cá e aí herdamos alguns traços culturais daquele povo que permanecem até hoje. Então, na nossa cultura brasileira, nós temos traços africanos. Então, culturas que surgiram a partir de contato com outras culturas. A questão do candomblé, que também é praticado aqui no Brasil. Nós temos, se formos analisar as imagens de divindades da religião, muito semelhantes a imagens de santos do catolicismo. Isso se dá porque, quando os africanos foram trazidos aqui para o Brasil, eles foram impedidos de continuarem praticando as suas religiões. Eles deveriam ser, então, expostos ao catolicismo, serem catequizados. Mas alguns africanos foram resistentes, continuaram com a sua cultura. E a forma que eles acharam de continuar praticando sua religião, seus rituais, foi se adaptar. Então, eles utilizavam imagens de santos católicos e nomeavam com as suas divindades. Então, por exemplo, nessa imagem aí, nós vemos que pode ser Santa Bárbara para o catolicismo ou Inhaçã para o candomblé. Então, existe aí essa questão, essa cultura que surgiu pelo contato de outras culturas. Então, a respeito disso, eu trouxe aqui um trecho muito importante, de um material muito bom, vou deixar nas referências para quem quiser consultar. O trecho é um pouco grande, mas aqui eu trouxe algumas partes grifadas. Ele fala que a cultura é justamente um complexo que vai incluir conhecimentos, leis, artes, costumes, práticas sociais. Então, quando falamos de cultura, falamos de todas essas coisas que envolvem o ser humano em sociedade. As diferentes culturas se encontram, convivem umas com as outras, se relacionam, entram em conflito, diferenciam-se, e é aí que vão surgindo novas culturas, através de achar coisas em comum, achar coisas diferentes, acordos, desacordos. Então, é isso que faz com que a cultura seja atualizada, novas culturas vão se formando. E aí eles trazem, esses dois autores, Francisco e Zimbico, que não existe homem sem cultura e não existe cultura sem homem. Nós, homens, somos seres culturais. E a cultura só existe porque nós existimos. Somos os únicos seres que praticamos e fazemos cultura. Quer dizer, o homem pratica a cultura diariamente e ao longo do tempo. E muito importante, o que ele fala aí no final, é que o homem é naturalmente um animal social que nasce na sociedade. Então, nós, por natureza,
humana somos seres sociais. E essa questão de ter que viver em sociedade nos leva a criarmos cultura e a fazermos cultura. Aí o Edgar Morin também traz a questão do sapiens e demens também para entender a condição humana. Ele afirma que a visão do século XXI, que é o século que estamos, e o século que se aproximou da época que ele escreveu, que era século XX, ele escreveu o livro em 1999, já no final do século XX. E ele fazia reverência à visão do século XXI, expondo que o homem precisaria ser visto como um ser bipolarizado. Então, entender a condição humana é entender o homem como um ser dual, um ser sapiens e demens ao mesmo tempo, Faber e Ludens, empíricos, imaginários, econômicos, consumos, prosaicos e poéticos. Então, diferentemente das questões paradigmáticas, o homem deve ser visto no século XXI como sendo um ser dual, sábio e louco ao mesmo tempo, trabalhador e lúcido, podendo ser empírico, imaginário, econômico e consumista, assim como prosaico e poético. Então, entender isso é importante. E essa questão do homem como um ser bipolarizado vai estar associada com a complexidade do homem. E aí ele faz uma referência com a nossa espécie, que é o Homo sapiens, e traz a questão do Homo complexus, uma relação bem analógica que ele expõe que nós somos seres complexos porque temos emoções, ideias, atitudes. E esse conjunto dessas emoções, atitudes que temos, são também antagônicas entre si. Então, é comum, por exemplo, eu estar falando de um assunto e, alguns minutos, mudar de opinião. É comum eu estar sorrindo e alguma notícia vir, me entristecer e eu chorar. Então, essa complexidade de poder gerar emoções, ideias, atitudes antagônicas. Isso se refere à condição humana, trazer essa complexidade em si. E aí ele expõe, então, que a educação deve mostrar e ilustrar o destino multifacetado do humano. Essas inúmeras facetas, o destino da espécie humana, o destino individual, social, histórico, essas esferas que estão entrelaçadas e inseparáveis. Então, entender a condição humana exige entender as multifacetas que envolvem o humano, de forma que todas elas estão interligadas, não se separam, e uma precisa ser ligada à outra. Nós só entendemos uma entendendo também a outra, e só entendemos o humano por completo, tendo ciência dessas diferentes faces. Então, ele traz aí essa ideia afirmando que a educação precisa dar atenção a isso, criar formas de ilustrar, de ensinar esse destino humano. Aqui estão as referências do nosso material. A primeira referência é o dicionário Aurélio, que nós sempre estamos aqui trazendo nas aulas, para trazer os significados de algumas palavras novas. Temos o segundo material, como sendo aquele bem importante que eu trouxe o trecho, que fala sobre a cultura, sobre o homem como um ser social. Então, é muito importante, vale a pena consultar. Nós temos aí o terceiro material, que vai falar justamente sobre a questão da condição humana, a questão do homem, a teoria histórico-cultural, essa parte que envolve o homem como sendo um ser social e que precisa fazer cultura. Então, é um material que fala sobre isso. Esta quarta referência, o livro que nós estamos estudando, do Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. E, por último, essa referência aí sobre a África no Brasil, que fala sobre a cultura africana aqui no Brasil, que foi importante para gerar a nossa própria cultura. Então, o legado africano que existe no país até hoje. Então, foi isso, nossa aula de hoje, nossa aula 3. Obrigada para quem ficou até o final e nos vemos na próxima aula. Até lá!